Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que estejam bem, com saúde. Olha só galera, chegamos então de cabeça no nosso terceiro trimestre, não é verdade? Agora efetivamente encarando o terceiro trimestre, nós teremos dois grupos de assuntos. Vamos trabalhar com essa primeira sequência didática, desigualdades, tensões e conflitos internacionais, e a segunda parte do trimestre nós vamos trabalhar com a geografia regional local. Vamos falar bastante daqui do DF, do Centro-Oeste, que atende tanto a demandas da SP, já vai ser depois da SPSEC, né? Demandas do Enem, mas também atende ao PAS, não é? Aqueles alunos que vão fazer o vestibular seriado aqui da UNB. Mas enfim, isso aí é uma outra conversa. Por hora, eu quero focar aqui sequência didática 6, desigualdades, tensões e conflitos internacionais. Esse vai ser o foco da nossa conversa nas próximas semanas e é o objetivo, ou melhor dizendo, é o objeto que vai nos acompanhar na correção tanto da prova que vocês vão fazer adiante, como do trabalho mapa mental que já foi orientado para vocês, tá certo? Nós vamos passear nas próximas semanas por vários continentes trabalhando com tensões territoriais, ou seja, conflitos que repercutem em focos de guerra, mortes, enfim, dentro dos territórios, né? Por posse, domínio ou manutenção de poder sobre o território. As relações de poder sobre o território, elas são mediadas ou pela negociação, que seria a diplomacia, ou pela força, que seriam as armas, né? E aí você tem os exércitos, as guerrilhas, movimentos populares, até mesmo ações terroristas. Essas seriam ações para conquistar o poder sobre um determinado território a partir da coerção, do uso da força. Mas você também tem a informação, a diplomacia, a democracia. Essas são formas de você manter ou conquistar o poder através da comunicação, né? Pois bem, o que nós vamos estudar são então esses conflitos. E esse primeiro tema da aula de hoje, você vai ver, para aí professor, eu já vi isso aqui está resquentado, eu já vi esses conflitos, tensões territoriais na Europa. De fato, nós quando estudamos a União Europeia, no finalzinho da União Europeia, nós falamos dos principais focos de tensão territorial no continente europeu. E por que eu trago de volta esse assunto? Primeiro porque agora, efetivamente, eles vão ser cobrados. Na tua prova, isso vai aparecer, beleza? Então, na A7, você sabe que a tua A7, a avaliação 7, vai ser dividida em dois instrumentos. Um instrumento vai ser uma prova formal, o outro instrumento vai ser o mapa mental, 50% para cada um, né? E na tua prova vão aparecer aqueles conflitos territoriais que nós vimos da Europa. Só como nós já estudamos em aula passada, que você pode resgatar, não faz sentido que eu me demore aqui tratando de cada um deles, esmiuçando cada um deles. O que é que eu resolvi fazer então? Eu e a equipe de geografia, né? O que é que nós resolvemos fazer? Nós vamos pegar esses conflitos da Europa que já foram estudados e exemplificar o mapa mental a partir deles. Acho que vai ser bem bacana, inclusive alguns de vocês, alguns grupos, podem escolher tratar exatamente desses conflitos. Por que não, não é? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei um mapa aqui de terrorismo e conflitos pelo mundo, não é? Percebe que alguns deles eu já havia pontuado para vocês, né? O caso da Colômbia com as Farc, o conflito fronteiriço entre Estados Unidos e México, a tensão territorial na fronteira Estados Unidos e México, movimento separatista em Quebec, na província de Quebec, no Canadá, alguns da Europa aqui, como por exemplo a região da ex-Iugoslávia, na Espanha, o mundo basco, a Catalunha, a questão da Irlanda do Norte. Aqui na Rússia não aparece a Crimeia, mas poderia aparecer. Por outro lado, tem cá em cima o caso da Chechênia, não é? A tensão da Turquia, na verdade do Kurdistão, não é? Que não pega somente a Turquia, tensões no Afeganistão e no Iraque, ocupados recentemente pelos Estados Unidos, conflito entre Paquistão e Índia, tensões no Sudeste Asiático, na Indonésia, Sri Lanka, Mianmar, aqui na China,
tensão no Tibete e em Taiwan, na pequena ilha de Taiwan, né? Na África, lamentavelmente, uma profusão de conflitos, né? Especialmente na África centro-meridional, né? A África subsaariana, conflitos territoriais que o enredo é sempre muito parecido, fronteiras artificiais, imposição de novas articulações internas vinculadas ao ex-colonizador europeu. Nós vamos ter que estudar isso. E tensões que pipocam no Oriente Médio, notadamente o conflito entre Israel e Palestina, a guerra da Síria, Primavera Árabe, né, que não pega somente o Oriente Médio, mas também o norte da África. Ou seja, uma miríade de conflitos pelo mundo afora, que ocasionam guerras, né? Muitas vezes ocasionam, no caso de Quebec, por exemplo, não chegou a ter um conflito armado, mas são tensões sobre o território, separatistas, unicionistas, né? Mas dentro do território. Na Europa, perdão, e essa vai ser a tabela que já foi divulgada para vocês, que nós vamos utilizar. Então essa tabela vai nos acompanhar. Queria que vocês ficassem muito atentos nessa aula de hoje. Eu vou colocar aqui, acho que isso vai ficar para os demais slides, né? Eu vou colocar aqui os 5 itens que serão avaliados. Na verdade, o primeiro item eu não vou colocar, que seria a apresentação, o uso da língua. Colocar o título, a equipe e usar corretamente os textos, né? Fora a apresentação, você vai ter um ponto para localização, um ponto para histórico do conflito, um ponto para agentes e um ponto para situação atual. Ou seja, assim vai estar distribuída a tua nota. Eu vou deixar aqui embaixo. Será que vai? Vou botar aqui em cima para ver se dá jeito. Vou deixar aqui em cima, tá certo? Toma, Adriana. Deixa eu pegar aqui. Eu quero deslocar para ficar num lugar que dê para vocês verem direitinho. Vai ficar aqui, tá certo? Se eu botar para cá fica melhor ainda. Beleza, beleza, beleza. Bacana, bacana. Por que eu vou deixar esses itens aqui? Porque à medida que nós formos passeando pelos conflitos da Europa, a gente vai tentar identificar isso que vai valer ponto. Se você tivesse que fazer um mapa mental agora sobre a questão irlandesa, o que é que você colocaria? É essa a pegada dessa aula de hoje, beleza? Bom, nós trabalhamos, quando vimos a Europa, com crises e tensões contemporâneas, né, dentro da Europa. E aí falamos de algumas crises que não são necessariamente conflitos territoriais. São crises que se dão a partir de outros conflitos territoriais. Por exemplo, a crise humanitária dos refugiados. Os refugiados são refugiados de outros países, ou de regiões, ou de territórios que vivem conflitos. Então eu não posso dizer que essa crise humanitária vai entrar nesse nosso trabalho do mapa mental. Assim também a crise econômica dos PIGs, né? É uma crise econômica que toca o território, mas tem outra articulação. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Da mesma forma, essas que eu coloquei aqui nós vimos já, mas o nosso foco vai ser aqui. Conflitos territoriais europeus no século, nesse caso de hoje, a Europa. Você pode escolher do mundo. Alguns grupos, por exemplo, já escolheram falar da guerra da Síria, outros vão falar da Primavera Árabe, mais amplo. Outros vão tratar do conflito entre Israel e palestinos. Esses foram grupos que já indicaram os seus temas no nosso fórum. Professor, pode ser repetido? Pode. Como nós teremos muitos grupos, nós vamos acatar que os grupos possam escolher temáticas iguais. É claro que o mapa mental tem que ser diferente, não pode ser igual, evidentemente, não é? Outra coisa que eu alertei na aula passada, por favor, não me pegue mapa mental pronto da internet que você já tem e coloque lá, que se nós descobrirmos isso, é 0 para o grupo todo. Ah, mas foi o aluno tal que fez. Não importa. Não importa, o grupo todo fica com 0 nessa nota. Bom, aqui eu coloquei imagens desses outros que nós vimos. A crise dos refugiados, dos PIGs, nós já trabalhamos até com isso. E a crise do Brexit,
né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Repito, esses são crises dentro da Europa, mas não entra no rol do que nós chamamos de conflitos territoriais. Adiante, então, vamos ver alguns conflitos territoriais que nós já estudamos anteriormente. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse conflito, você pode resgatar a aula da União Europeia, que nós trabalhamos com cada um desses conflitos. Aqui, na verdade, o que me importa é trazer de volta esses conflitos, que nós vamos cobrar na prova adiante, mas principalmente pensar nesses conflitos a partir dos critérios do mapa mental. Se você e a sua equipe for fazer um conflito sobre a questão irlandesa, como é que você vai fazer? Né? Aqui não tem um mapa mental não, viu, gente? Aqui foi o slide que eu já utilizei. Vamos pensar nesses itens aqui, então. Olha só, primeiro, não esquece, a apresentação tem que ter o título, não é? E tem que ter o nome da equipe, com o número de cada estudante e a turma que ele participa. Isso tem que ter. O seu mapa tem que ter texto, o seu mapa mental tem que ter imagens e textos. Uma pergunta muito recorrente no fórum: professor, tem que ser todo no computador ou pode ser no papel, pode ser escrito? Você pode fazer na mídia que você quiser, mas o teu resultado vai ter que ser postado no fórum do bloco Mapa Mental em forma de PDF. Então, se você vai fazer um cartaz, um mapa mental no cartaz, você vai ter que digitalizar isso e transformar em PDF para colocar aqui. Nós não vamos receber materialmente. Vai ter que ser posto no mapa, no fórum do mapa mental em PDF quando você concluir. Lembra que são 2 passos, viu, galera? A formação, divulgação da equipe. Algumas pessoas já fizeram isso, outros não. É importante que se faça logo. Então, forma a tua equipe de 4 ou 5 alunos. Ah, quero fazer sozinho. Não pode. 4 ou 5 alunos, forma a equipe, entra no fórum e coloca tema tal, equipe, aluno, número, turma, aluno, número, turma, aluno, número, turma, e diz qual vai ser o aluno responsável pela postagem do grupo. São essas informações básicas, isso tudo está na orientação que nós demos. Vamos cá, vamos seguir aqui pensando. Você vai fazer um mapa mental sobre a questão da Irlanda. Aí você pode colocar o título: a questão irlandesa, tensões territoriais na Irlanda do Norte. Você vai escolher um título adequado, não é? Primeiro passo, localização. Na localização nós fomos incisivos. Tem que ter um mapa. Olha que mapa excelente. Eu poderia colocar esse mapa, por exemplo, ou outro qualquer. Ah, professor, eu posso fazer o mapa? Pode. Eu posso pegar um mapa da internet? Pode. Dá a fonte, diz de onde foi que você pegou, mas coloca o mapa da internet. Beleza, pode ser. Não é? É a localização do conflito que você está trabalhando. Agora, por exemplo, lembra que a escala te permite ver coisas diferentes, né? O que eu quero dizer com isso? Você vai trabalhar com o conflito da Irlanda do Norte. Aí você pega e bota o mapa mundi e um pontinho na Irlanda. Não. Aí está ilegível. Aí você perde na localização, não é? Se você vai trabalhar com um país, com um conflito no interior do país, destaque esse país, continente, não é? Agora, se você vai trabalhar, por exemplo, Primavera Árabe, que pega vários países do norte da África, do Oriente Médio, aí a escala é menor, pode ser uma escala que pegue o globo todo e você destaca esses países. Ou seja, para cada conflito você vai ter que ver qual o mapa que você vai utilizar que mostre melhor a localização desse conflito. Beleza? Histórico. Você vai ter que construir um texto falando desse histórico. Eu vou pensar aqui no texto. É claro que isso não está final, você não vai copiar minhas palavras e colocar lá que não faz sentido, não é? Mas você teria que falar que esse conflito surge a partir da anexação da Irlanda do Norte pelos países que formam a Grã-Bretanha, configurando o Reino Unido. Então, o Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Isso se deu porque nessa porção do norte da ilha da Irlanda você tem a predominância de protestantes, né? Como vocês podem ver aqui, na Irlanda do Norte, a maioria da população é de 54% protestantes, não é? O Reino Unido anexou e os irlandeses da ilha da Irlanda, especialmente católicos,
42%, não é? Católicos da Irlanda do Norte não aceitaram essa fragmentação da ilha da Irlanda. Então, o movimento aqui é dos irlandeses pela reanexação. É um conflito territorial que pede a reunificação da ilha da Irlanda num único país. Tá certo? Quais são os agentes, professor? Aqui você tem irlandeses, especialmente a Irlanda do Norte, e Reino Unido. É Irlanda e Reino Unido. O conflito é entre esses dois grupos, né? Mas também você pode falar que o conflito é entre protestantes do Reino Unido, olha os agentes aí, e católicos da Irlanda. Eu acho que aí ficaria bom. Você demarcou os dois agentes. De alguma forma, você tem aqui a demarcação e a indicação dos agentes. Tá certo? Situação atual. Eu estou falando aqui, se você fosse fazer um mapa mental desse daqui, né? Alguns elementos, dando as dicas. Qual é a situação atual desse conflito territorial? Ao longo do século XX, o conflito teve inclusive um braço terrorista, com mortes, com atentados, personificado no IRA, Irish Republic Army, Exército Republicano Irlandês. Foi o grupo que pegou nas armas para pleitear essa reanexação, um grupo irlandês, não é? No final do século XX, esse grupo depositou as armas, abriu mão da ação terrorista, se transformou em uma unidade política, em um instrumento político, e continua o pleito de reanexação, tá certo? Mas hoje não mais como braço armado. Olha que bacana. A partir dessa nossa conversa aqui, eu coloquei para você os instrumentos de ver localização, histórico, agente, situação atual do teu mapa mental. Como que você vai montar isso? Você pode montar no Word, depois transformar em PDF, você pode montar, não importa o aplicativo que você vai usar, não, se você quiser fazer num cartaz, fazer manual, pode fazer, não importa. O importante é que depois que você fizer, você vai ter que digitalizar, transformar em PDF, é somente essa extensão que a gente vai utilizar, e anexar no mesmo fórum que você vai divulgar o nome e os componentes da tua equipe. Beleza? Essa é uma possibilidade. Eu estou falando aqui de um conflito da Europa. Vamos ver outro. Aqui você tem dois conflitos territoriais na Espanha. Eu poderia falar de um e do outro, né? Vamos tentar rapidamente? Então, localização. Posso colocar esse mapa aqui. Aqui mostra o País Basco, né? A terra dos bascos. Vou começar por eles, né? A terra dos bascos, que pega a porção norte da Espanha, mas também pega províncias na França, não é? Histórico. Os bascos ocupam essa terra secularmente. Todavia, estão dentro do país Espanha. Durante o século XX, a Espanha viveu uma ditadura muito dura, desculpe a redundância, uma forte ditadura, a ditadura de Franco. E ele reprimiu duramente os bascos. Os bascos não podiam usar roupas com as cores da bandeira. Deixa eu ver se aparece aqui. Roupas com as cores da bandeira, amarelo e vermelho, não é? Deles. Deixa eu ver se aparece. Não, aqui já é a Catalunha, perdão. Deixa eu voltar aqui. E uma repressão muito dura gerou uma reação, né? A reação foi um grupo armado chamado ETA, Pátria Basca e Liberdade. Eles têm uma língua própria, né? Tem uma nação basca, ou seja, um sentimento de pertencimento a esse território. E o ETA, então, pegou nas armas, ações terroristas, bababá, um enredo muito parecido com o que aconteceu lá em cima na Irlanda. Bem parecido mesmo, porque no final do século XX, o País Basco é considerado uma província autônoma, ainda há movimento separatista, só que esse movimento separatista ganhou um cunho político e abriu mão do uso das armas, né? A Espanha é um país, ou seja, uma unidade política única, mas que tem diferentes nações no seu interior. Uma outra delas é a Catalunha, a principal província industrial. Aí já é outro conflito, né? Da Espanha. Desculpem.
Deixa eu falar aqui dos agentes. Quais são os agentes do mundo basco? Se você tivesse que colocar os bascos que vivem no País Basco, entre França e Espanha, e a representação formal dos espanhóis, o país Espanha. Esses são os agentes envolvidos nesse conflito, né? E a situação atual muito parecida lá com a da questão irlandesa. No caso da Catalunha, localização. Aqui está, voltado para o Mediterrâneo, a principal província industrial do país Espanha. Histórico, muito parecido com o do mundo basco. A Catalunha tem uma língua própria, que é diferente do espanhol, né? Tem um povo que se identifica com o seu território, uma nação dentro do país Espanha, não é? E tem o pleito separatista. Todavia, a Catalunha não pegou nas armas. Esse pleito sempre teve um cunho político, mas muito forte. Aqui está Barcelona, por exemplo, vocês que gostam de futebol, né? Olha a localização, olha o mapa de localização. Esse mapa eu catei da internet, né? Aqui está a Catalunha, então. Localização foi, histórico foi. Quais são os agentes? Os catalães, que vivem na Catalunha, não é? E os espanhóis, o restante da Espanha, o país Espanha, não é? Qual é a situação atual? Recentemente, há muito pouco tempo, há 2 anos, houve um plebiscito na Catalunha para ver se a população é a favor do separatismo e da formação de um novo país na Europa. E dentro da Catalunha, esse plebiscito ganhou, não é? Só que o país Espanha não acatou essa decisão. Dá à Catalunha o mesmo trato que dá ao País Basco, é uma província autônoma, mas pertence ao país Espanha. Por que a Espanha não autorizou, professor? Bom, você pode falar que pelo lado econômico, a Catalunha é a principal província industrial da Espanha, muito importante economicamente, mas não só isso, não é? O argumento foi que o plebiscito foi feito somente na Catalunha. Um plebiscito, para ter validade, segundo os espanhóis, teria que ser feito em todo o país Espanha, para ver se haveria de fato esse desejo separatista. Aqui está o resultado do referendo, né? 95% dos votos. Deixa eu ver se tem aqui, não tem a data exatamente, mas se eu não estiver enganado foi 2018, alguma coisa assim, tá certo? Galera, vamos caminhando. Um outro exemplo, conflito nos Balcãs, não é? Da ex-Iugoslávia. Aqui você pode trabalhar isso como um conjunto único de conflitos. Isso vale para o teu mapa mental também, não é? Você pode escolher trabalhar, por exemplo, no conflito entre Bósnia e Sérvia. Teve uma guerra aberta. Dessa fragmentação da ex-Iugoslávia foi o mais duro. Ou você pode trabalhar com outro conflito, que foi uma tensão territorial através de negociação, Croácia contra a Sérvia, né, que gerou o separatismo e formou um novo país. Você pode trabalhar com a guerra de Kosovo, ou você pode trabalhar com o conjunto da ex-Iugoslávia, não é? Aqui você tem os agentes, e são muitos, não é? Localização está posta aqui. Você poderia usar, por exemplo, um mapa da Europa e demarcar a área dos Balcãs, onde estava a Iugoslávia, para você ter uma ideia mais precisa desse território, não é? Então, localização foi. Qual é o histórico? Eu vou voltar ao mapa aqui. Essa região é uma região de passagem. Ao longo dos séculos, uma passagem entre a Europa centro-ocidental e a Ásia. E por conta disso, muitas civilizações se sucederam nesse território e deixaram suas marcas, deixaram seu povo, deixaram sua cultura, deixaram religião, não é? Então você tem uma fragmentação de grupos aqui bem distintos em relação a vários aspectos, inclusive a língua, não é? Durante a ordem bipolar, durante o século XX, esses grupos todos ficaram unificados sob a força de um único ditador, o Tito, que mantinha a unificação do território a partir do uso da força, inclusive, não é? Com a morte de Tito em 1980 e já no ocaso da ordem bipolar, começaram a aparecer movimentos separatistas. Havia uma proposta deixada pelo próprio Tito de que houvesse uma sucessão democrática. A cada 2 anos, o primeiro-ministro seria de um desses grupos. Essa proposta caiu por terra, não foi acatada, e o que ficou decidido é que cada voto valeria
cada pessoa teria direito a um voto. Essa decisão privilegiava somente os sérvios, que são maioria dentro da Iugoslávia. Então, somente os sérvios estariam no poder dentro dessa lógica de uma pessoa, um voto, não é? Parece muito democrático, mas tinha uma perversidade por trás disso, porque não representava as minorias. A partir daí você teve uma eclosão de movimentos separatistas, alguns aconteceram sem que houvesse efetivamente conflito armado, como o caso da Eslovênia, outros com conflito armado, como é o caso da Croácia, e certamente o que ganhou a maior relevância foi o da Bósnia-Herzegovina com a Sérvia. Não é? É uma grande porção do território sérvio. Como vocês podem ver, há uma grande presença de sérvios nessa região, além do que riqueza em petróleo, por aí vai, e de fato aconteceu a guerra na década de 90, foi a última grande guerra que aconteceu no interior da Europa, não é? Inclusive com presença de forças da OTAN, não é? Aliados, Estados Unidos, a OTAN participou desse conflito, não é? Presença das forças de paz da ONU e lamentáveis vítimas, né? Inclusive com condenação do líder sérvio, o Slobodan Milošević, desculpem, por crimes de guerra, não é? Qual é a situação atual, professor? A situação atual é que, após a guerra, os conflitos amainaram, a formação, o que era a ex-Iugoslávia, formou, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países e 2 regiões autônomas, não é? Kosovo e Vojvodina. São regiões dentro da Sérvia, ainda com áreas de tensão, porque há sentimento separatista nessas 2 regiões, mas hoje sem conflito aberto, tá bem? Curiosamente, já que é a situação atual, alguns desses países que formavam a ex-Iugoslávia hoje são países, óbvio, independentes e participam inclusive da União Europeia. A Croácia foi o último país a entrar na União Europeia, tá bem? Continuando, alguns conflitos aqui, mais uma vez, dentro dessa pegada, alguns conflitos que acontecem que tem a Rússia como partícipe, não é? Eu vou destacar 2, o da Crimeia, da Península da Crimeia, entre Ucrânia e Rússia, e o conflito na região, aqui o número 4, na região da Chechênia. Beleza? Bacana? Vamos ver aqui então, acho que é o próximo mapa. Aqui você tem o caso da Crimeia, né? Esse conflito bastante recente mesmo, ainda está em voga, né? Localização, olha que mapa excelente de localização, né? Mostrando a Península da Crimeia, Rússia, Ucrânia. Qual é o histórico? A Ucrânia era uma das repúblicas que pertencia à União Soviética. A Ucrânia é um país importantíssimo para a Europa e para a Rússia especialmente, né? Vários dutos de petróleo e gás passam pela Ucrânia, saem da Rússia e passam pela Ucrânia para abastecer a Europa. A Ucrânia tem um solo fertilíssimo, Chernósio, e é um país grande que produz muitos produtos, cereais, inclusive, que alimentam a Europa. E do ponto de vista geopolítico, é um importante país tampão, que protege a Rússia das grandes potências europeias, como a Alemanha, a França, e por aí vai, não é? Não à toa, há uma presença muito grande de russos, olha aqui, população e idioma russo, na porção mais oriental da Ucrânia, não é? Além do que, tem uma outra importância geopolítica absurda. A Rússia, apesar de ser um país gigantesco, boa parte da sua saída para o oceano é congelada. Então a frota russa carece, a frota naval russa carece de portos de águas quentes. E aqui na Crimeia você tem uma grande concentração de embarcações russas. Pois bem, até aí tudo bem. Onde é que começa o conflito? Com a expansão da União Europeia para o leste, a Ucrânia começou a se enamorar, passou a ser um país candidato a entrar na União Europeia. É claro que isso desagradou fortemente a Rússia, porque a União Europeia toca muito fortemente, desculpe a repetição da palavra,
a fronteira russa, não é? Ia trazer um forte país aliado seu para a área de influência da União Europeia, para o interior da União Europeia, não é? Houve uma reação da Rússia, que está essa charge, né? O Putin, então, ocupa a Crimeia, ocupa militarmente, também fizeram plebiscito, a mesma historinha do plebiscito lá da Catalunha, né? Fizeram plebiscito aqui dentro, como tem grande porção, grande quantidade de russos, os russos queriam ficar mais próximos da Rússia, evidentemente, mas esse plebiscito não foi feito no contexto da Ucrânia como um todo. A Crimeia hoje está anexada à Rússia, mas não há uma aceitação da Ucrânia, evidentemente, e mesmo a reação de outros países do mundo. A ONU não interviu, é bom lembrar que a Rússia faz parte do P5, então a ONU não interviu, e a única retaliação que houve, assim, se é que a gente pode falar de retaliação, foi que a Rússia foi retirada do G7, era G7 mais Rússia, era G8, né? E a Rússia deixou de fazer parte desse fórum de países, né? Então, essa é a situação atual. Aqui falamos localização, histórico, agentes, situação atual. Merece menção aqui que na Eurocopa, que aconteceu recentemente, a camisa da seleção ucraniana fazia menção à Crimeia, né? E eles foram proibidos de usar essa camisa. Dá para você buscar isso aí pela rede. Mas é mais um conflito que você poderia utilizar para o seu mapa mental, colocando esses elementos que nós acabamos traçando por aqui. Galera, eu estou fazendo aqui no contexto da aula. A minha fala, óbvio, é até redundante falar isso, guarda consigo as características de uma oralidade. Quando você for transformar, quando você for fazer o seu mapa mental, é um texto formal, escrito. E tem que ter as nuances de um texto escrito, não é que isso vai ser avaliado também. Fiquem atentos a isso. Último conflito aqui, para a gente fechar, nós também trabalhamos com esse conflito, é o caso da Chechênia. A Chechênia fica no sul da Rússia, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, na região aqui é uma área montanhosa, né? A região dos Cárpatos, do Cáucaso, desculpem. Do Cáucaso, né? E aqui está o Cáucaso russo. É uma região montanhosa, tem alguma riqueza em petróleos, e isso é importante. E a Chechênia é um país que, aí eu já estou falando do histórico, então a localização você tem aqui, poderia colocar um mapa da Europa ou da Rússia e destacar a Chechênia, né? Você não precisa usar um mapa só não, viu? Teu grupo pode usar 2, 3 mapas em diferentes escalas para localizar o teu conflito territorial, né? Um mapa da Europa, um mapa da Rússia e aqui um mapa como esse da região da Chechênia. 3 mapinhas ali colocados em um determinado espaço para indicar a localização do teu ponto de conflito. O histórico, quando a União Soviética se fragmentou em 1991, deixou de existir a União Soviética, várias repúblicas que compunham a União Soviética conquistaram sua independência, né? Formaram-se 15 novos países no mundo do que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algumas repúblicas pleitearam essa independência política e a elas não foi concedida. Uma delas foi a Chechênia. Essa não concessão gerou uma reação interna. Tem uma variante aqui que é uma variante também religiosa, né? Na Chechênia você tem predominância muçulmana, ao passo que a Rússia é predominantemente católica ortodoxa. Então os agentes aqui seriam os russos e os chechênios, né? Com essa variante religiosa, e o histórico foi esse. Não foi concedida autonomia à Chechênia, houve reação de grupos internos e essa reação foi duramente coibida pelo exército russo. Vocês podem ver aqui imagens da capital Grozny da Chechênia, não é? Duramente reprimida, uma cidade combalida, né, destruída pela guerra. Qual é a situação atual? O movimento separatista ainda existe, mas a guerra já não mais, não é? O exército russo reprimiu
esses grupos, mas ainda há pleitos separatistas. E na Copa da Rússia, que aconteceu recentemente, foi no século XXI, na final da Copa da Rússia, teve manifestações, a mídia mundial acabou tentando não mostrar, mas teve manifestações tentando trazer à tona, né, dar mídia a esse movimento. Então essa seria a situação atual. Percebam vocês que o trabalho é um trabalho relativamente simples. Você vai escolher um conflito, não precisa ser da Europa não, pelo amor de Deus, do mundo. Hoje nós trabalhamos com os conflitos da Europa, mas nas próximas aulas nós vamos trabalhar com outros conflitos. A nossa aula é uma fonte de informação, mas você tem diversas outras fontes de informação, inclusive no teu livro-texto, tá bem? Eu acho que com isso a gente acaba. Eu fecho aqui essa aula. Lembro que os conflitos sobre a Europa, os conflitos territoriais na Europa, esses que eu falei, vão aparecer na tua prova da A7, que vai ser 50% da nota da A7. E qualquer um desses conflitos, ou outro que você queira, pode ser utilizado para formar o teu mapa mental. Só tem mais algum conflito na Europa? Tem sim. Tem um movimento separatista, por exemplo, na região de Flandres, na Bélgica, no norte da Bélgica, né? Que pode ser tranquilamente colocado por vocês. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau. Bons estudos.